corpo, mente e alma. É isso? Corpo, mente e espírito? Algum desses três aí. Amigas, vamos bater um papo aqui rapidão sobre exercícios físicos. Eu acabei de gravar esse tema para outra plataforma do streaming e eu vim compartilhar aqui também, porque esse é um assunto legal assim. Eu vou compartilhar com vocês um trechinho da minha página matinal, desse meu caderninho de 2022. Ele tá rendendo, gente, tá rendendo o tema, tá rendendo mensagem aqui, viu? Em março de 2022, eu escrevi o seguinte. Eu escrevi assim, ó. A minha mente está me sabotando agora. Minhas coxas estão grudando uma na outra. Não consigo sentar. A minha barriga me atrapalha. Preciso cuidar da minha saúde e não tenho disciplina para isso. Eu preciso de ajuda. Eu tô me acabando. Eu não me enxergo. Minha mente é minha pior inimiga. Gente, eu escrevi isso em 2022. E aí, vamos bater um papo aqui sobre isso. Eu falei num vídeo outro que eu acabei de gravar, que é assim, que desde o meu despertar, que aconteceu lá em 2020, o exercício físico ele sempre esteve presente aí na minha jornada. Hoje eu tô em um outro processo, ele sempre está em processo, sempre crescendo, e amém, né, que a gente tá sempre evoluindo. Imagina se a gente continuasse sempre as mesmas pessoas. Mas hoje são outros tipos de coisas que eu estou aprendendo, que eu estou crescendo, né, é outra fase da minha vida. Só que lá em 2022, quando eu tive o meu primeiro despertar, sempre esteve presente as atividades físicas em caminhadas, por exemplo, nem que se fosse caminhar ao ar livre. Ar livre não, né? Acho que é assim que fala. Enfim, não de fato academia, porque a academia mesmo eu comecei ano passado, né? Estamos em 2020. Antes disso eu não tinha tido nenhum contato com musculação de fato. Outro tema também é que existia a vergonha ainda de ir sozinha, de frequentar um ambiente. E a gente sabe que ainda, para muitas pessoas, né, é algo que faz bem pra saúde, mas que às vezes a academia é cheia, você fica desconfortável, enfim. Mas eu venci também nesse mesmo ano que eu mudei de cidade, e aí eu reconhecendo, né, que eu estava dessa forma, que eu precisava cuidar da minha saúde, como eu ainda não tinha muito afeição pela academia, eu venci o medo de ir sozinho mesmo. Naquela época, eu comecei com caminhadas e depois eu fui pra bicicleta também. Eu não ia pra academia, mas eu tinha uma bicicleta ali, sabe? Então eu pegava a bicicleta e ia andar por perto mesmo, assim, não ia pra muito longe. E depois eu acabei vencendo esse medo e eu fui a primeira vez fazer uma aula. Era um estúdio só para mulheres de dança, e tinha uma modalidade de dança em que era diferente e que eu queria ir sozinha e não tinha amigas para ir junto, sabe? Naquela época, e tinha acabado de me mudar. As minhas amizades eram de outra cidade, e aqui nessa cidade eu não tinha amigos ainda. E eu precisei vencer. Eu lembro do nervosismo de ir pro estúdio, mas era um ambiente bem acolhedor, era só para mulheres. Então, já adiantando também um incentivo, se você ainda nunca começou, né, e tem esse medo, essa vergonha, comece com espaços mais abertos, tipo, igual eu escolhi fazer dança num estúdio de aula só para mulheres. Mas aí eu venci esse medo, eu fiz a minha primeira aula, era tipo assim, numa segunda à noite, acabava super tarde, acabava 9 horas da noite e eu ainda não dirigia, não tinha carro, enfim, eu ia de ônibus. Na verdade eu saía do meu trabalho, que era lá para 6, 6h30, eu enrolava o quanto podia enrolar.
Que aí das 7 começava umas 7h30. Aí eu já ia direto pro estúdio e ficava lá, acabava a aula umas 9, 9h30, porque às vezes a gente gravava vídeo, né, pra postar, porque a professora, ela divulgava as aulas de dança dela. Acabava super tarde, depois eu tinha que correr no maior pau pra pegar o ônibus, pra não ficar... O último ônibus era, tipo, 11 horas da noite, mas aí eu saía 10 horas, tava saía 9h30 e eu tinha que correr, e já era noite, não tinha ninguém na rua, e eu vinha sozinha, né? Eu tinha que correr pra pegar o ônibus pra voltar pra casa. Mas aí eu venci, eu comecei com essas aulas, fiquei 1 ano naquele estúdio, depois eu fiz outros estilos de dança. E hoje eu já tô na musculação, né? Depois eu mudei de emprego, não tinha mais tantos horários disponíveis, mas mesmo assim, outra coisa também. Na época, quando eu iniciei a musculação, eu fazia um horário que era da 1 da tarde às 9 da noite. Eu pegava ônibus do meu trabalho até a minha casa, dava 1 hora, então eu chegava às 10 horas. A academia, a 5 minutos da minha casa, fechava às 11. Gente, eu e uma amiga que me iniciou, que eu já adianto também, que no início, se você tiver uma companhia, legal, beleza. Mesmo que você treine tudo errado, no começo se permita errar, sabe? Só pra te ambientar ali, pra você se ambientar no ambiente com uma companhia, e depois é super bom e melhor ainda se você continuar sozinha, porque eu foco bem mais quando eu tô sozinha assim do que com uma companhia. Mas no início, se você tiver quem vai com você, beleza. Se não tiver também, faz igual eu, sabe? E aí a gente treinava 1 hora. 1 hora, um treino rapidão assim. Eu treinava tudo errado, comecei treinando tudo errado assim. E a academia fechava 11 horas, a gente era as últimas. E então, mesmo com esse período, já tive fases, né? Teve uma semana que eu tinha dias disponíveis e teve essa época do trabalho que eu não tinha horários. Hoje eu reconheço que eu tô assim num horário privilegiado de poder ir treinar quando a academia tá vazia. E tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, eu reconheço isso. Mas que já teve momentos que não era possível e eu encaixava ali de qualquer jeito. Mas o que eu quero trazer também é o quanto foi importante isso pra mim. E esse é um assunto legal, um assunto importante, que hoje eu tô com 22 anos, vou fazer 23, mas o quanto o pessoal fala, né, quanto mais nova você começar, é melhor, né, do que chegar em certa idade e você já está velho, ou nunca é tarde, mas algumas pessoas se incomodam com isso. Por exemplo, a minha mãe tem 50 anos, ela é super conservada, mas na cabeça dela, ela não pode mais, enquanto tem uma senhorinha na minha academia de 68 anos, ela vai bonitinha lá treinar. E na cabeça da minha mãe, que você olha pra ela, nem fala que ela tem essa idade, existe ali a vergonha, sabe? Então, quanto mais cedo você vencer isso, melhor ainda. Mas continuando, o exercício físico, ele sempre esteve presente nesses meus processos de autoconhecimento, de crescimento, e foram importantes todos eles. E não é algo que eu, nossa, amo ir pra academia. De 10 dias da semana, 7 dias da semana, eu quero ir e olhe lá ainda. Mas eu percebo o quanto isso é importante. Ontem, quando eu li a primeira vez isso que eu escrevi aqui, eu só parei e falei: tenho que agradecer. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder ir, sabe? Não reclamar. Às vezes eu não quero ir, mas naquela época eu não podia, sabe? De lembrar o quanto eu estava ruim, me sentindo ruim com o meu corpo. E hoje eu poder ir, só tem que agradecer. E tem que ir mesmo, tem que cuidar do nosso corpo. Igual eu falei assim, falei no início desse vídeo, dos 3 pilares, né? Um não anda sem o outro. Eu ando compartilhando e falando da minha jornada espiritual, mas que um anda sem o outro, né? Não adianta só cuidar da minha mente e não cuidar do meu corpo. O que eu tenho aprendido também
sobre exercícios físicos tudo está aqui. É você ter compaixão com você mesmo, tudo tá na sua mente. Tanto isso em corrida, né? Às vezes você tá lá, fez 1 km, fez um km, sei lá como fala. E aí você se desafia, tá tudo na sua mente. Se sua mente tá bem, tá boa, você se desafia e fala assim, não, tudo bem. Tá cansada, mas vai lá, se desafia. Você consegue mais um minuto, mais 1 km. Tá fazendo esteira, tô com 10 minutos. Não, me desafio, vou fazer 15. Aqui estando bem, tudo começa aqui. Aqui estando bem, aqui vai estar bem, o corpo vai estar bem, um cuida do outro, um depende do outro. São os três, corpo, mente, alma, espírito. É um desses três aí. Então, mas assim, só trazendo também esse relato, essa conversa com vocês, porque eu já tive vergonha, comecei aos poucos, não é todo mundo que come... Gente, quem vê pensa que eu tô maior fortuna já, né, mano? Quem é ela? Enfim, mas eu tô num momento, assim, legal. Melhorei minha alimentação. Estou conseguindo ir, sabe? Tô vendo resultados ali, mano. Tá crescendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E isso é muito importante pra nossa autoestima. Por mais que às vezes a gente não quer ir. Eu não quero ir. Mas se cuidar do seu corpo é bom. A gente tem que ir, sabe? E eu digo isso porque às vezes existe alguém que não... Que o exercício físico é bom, todo mundo sabe, né? Mas fico esse meu relato aqui também, porque é um relato, tem que ser relatado, porque eu não comecei assim... já vou lá e vou. Eu tive vergonha de ir, eu tive momentos que eu estava ruim com o meu corpo, tinha dias, época que eu só conseguia fazer uma caminhadinha, teve outras que eu pegava uma bicicleta e ia. Aí teve a fase que eu comecei em aula de dança, aí de fato venci, comecei indo com alguém na academia, e agora se eu for sozinha, se eu não tiver com companhia, tá bom, se eu não tiver, tá de boa também, eu tenho que ir, tô nem aí pra quem tá olhando, e é algo assim que hoje é super importante pra mim, que eu entendo, né, o que me faz bem, e pra outros momentos da minha vida, tipo assim, isso aqui é prioridade, porque isso aqui vai me deixar bem. E não só com academia, não gasto tanto de academia, gente. Se eu pudesse fazer natação, yoga, surf, beach tênis, alguns esportes assim na areia, acho super vibes, acho super legal. E eu pretendo também estar assim, no momento assim. Mas, gente, né? Vamos ali se conhecendo. Eu acho que é isso, amigas. Fica o meu relato de hoje aqui. Comecem, é tudo pra inspirar vocês aí, que sirva de inspiração pra vocês. E é isso, amigas. Tchau!